No coração de um dos livros mais complexos e fascinantes da Bíblia, o livro de Daniel, esconde-se uma presença que é ao mesmo tempo poderosa e muitas vezes esquecida. Hoje nosso objetivo é justamente esse, desvendar o papel do Espírito Santo nessa narrativa tão rica de impérios e profecias. A teologia itinerante apresenta esta que é a sexta parte de uma reflexão contínua sobre a terceira pessoa da Trindade. E o nosso foco hoje recai sobre uma ideia bastante intrigante. Por que o Espírito Santo, sendo tão central na história de Daniel, é tão frequentemente visto como o Deus esquecido? E essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Como pode o protagonista de uma história ser, ao mesmo tempo, esquecido? Parece um paradoxo, não é? Um paradoxo que nos coloca bem no centro do mistério teológico do livro de Daniel. Então, vamos começar a investigar. Pois bem, nossa investigação começa no epicentro de um império pagão, a Babilônia. É exatamente ali, em meio a deuses estrangeiros e a tanto poder secular, que iremos procurar a presença oculta, mas inegável, do Espírito de Deus. A chave, na verdade, para destravar o entendimento do livro é perceber que toda a narrativa ela é sustentada pela Ruach Elohim, essa expressão hebraica para Espírito de Deus. E embora esse termo técnico não apareça a todo momento, a sua presença é, sem dúvida, o motor que impulsiona cada acontecimento na história. Ok, nossa primeira pista. Ela nos leva diretamente à sabedoria extraordinária de Daniel. É preciso refletir. Como é que um exilado judeu consegue se tornar a mente mais brilhante de uma corte pagã? A resposta, claro, está na fonte dessa sabedoria. E o mais interessante aqui é de onde vem o testemunho mais claro. Não vem de um profeta ou de um sacerdote, mas de uma fonte totalmente inesperada, a rainha-mãe. Ela, sendo pagã, é quem reconhece que a capacidade de Daniel não era algo meramente humano. Ela descreve essa capacidade como vinda dos deuses santos. Essa expressão em aramaico, Ruach Elaim Kadishim, é um ponto-chave. Veja bem, a corte babilônica não tinha o vocabulário para entender o monoteísmo trinitário, então o que eles fizeram? Usaram as suas próprias categorias para descrever aquilo que estavam vendo. Uma sabedoria de origem divina, transcendente, que na verdade era manifestação do próprio Espírito de Deus. Mas a sabedoria de Daniel era só o começo. A nossa segunda pista da presença do Espírito está na profecia. Porque ele não apenas concede a Daniel um entendimento fora do comum, mas ele revela o próprio futuro. E ao fazer isso, mostra que Deus está no controle de toda a história. E a palavra-chave aqui é Has. É o termo aramaico para mistério. Pense nos impérios. Eles se erguem, eles caem, mas por trás de tudo isso, Deus tem um plano secreto, um Has, que só pode ser decifrado pelo seu espírito. E é aí que entra Daniel, como intérprete desses mistérios divinos. Então, o ponto crucial é exatamente este. O Espírito capacita Daniel a reinterpretar a realidade. Imagine o impacto disso para os exilados, que só viam a opressão da Babilônia. Essa revelação se tornou uma fonte de esperança imensa. Por quê? Porque a história não estava, afinal, nas mãos dos reis, mas sim sob o controle soberano do Altíssimo. Agora, a nossa terceira pista nos leva a momentos de vida ou morte. Momentos como a fornalha ardente, a cova dos leões. A pergunta é, de onde veio a coragem para enfrentar horrores como esses? E mais uma vez, a resposta aponta para a mão silenciosa do Espírito em ação. É que, no pensamento hebraico, a coragem para enfrentar a morte por fidelidade a Deus, conhecida como shayu, não é vista como uma simples virtude humana. Longe disso. É considerada uma manifestação direta da Ruach, do Espírito, que fortalece o fiel justamente nesses momentos de provação extrema. Certo. Agora que reunimos todas essas pistas, a sabedoria, a profecia, a preservação, nós podemos finalmente voltar à nossa pergunta inicial. Se o Espírito é tão central em tudo isso, por que então ele é conhecido como Deus esquecido no livro de Daniel? Basicamente, podemos apontar 3 razões principais para isso. Primeiro, a linguagem pagã. Como já vimos, a forma como ele é descrito acaba mascarando sua verdadeira identidade. Segundo, a natureza da sua ação. Ela é primariamente intelectual, estamos falando de sabedoria, de discernimento, e isso é bem menos visível do que fenômenos físicos, por exemplo. E terceiro, o foco na mensagem.
Muitas vezes, o foco recai tanto nos detalhes das profecias que se esquece de perguntar quem é a fonte divina por trás dessa revelação. E para aprofundar ainda mais essa compreensão, é muito útil fazer uma comparação. Vamos comparar a atuação da Ruach em Daniel com a do pneuma, que é o termo para Espírito Santo no Novo Testamento. É importante frisar, é o mesmo Espírito, mas sua missão se manifesta de maneiras diferentes ao longo da revelação. Essa tabela ilustra essa progressão de uma forma muito clara. Veja só, em Daniel, a ação do Espírito é localizada, é específica, e o objetivo é demonstrar a soberania de Deus sobre os impérios. Já no Novo Testamento, essa ação se torna universal e permanente nos crentes, e o objetivo passa a ser edificar a igreja. A identidade também muda de perspectiva. Ele passa de ser o Deus esquecido que age nos bastidores para ser o Consolador, enviado para guiar em toda a verdade. E com isso, chegamos à nossa conclusão, ao momento de unir todos esses fios. Afinal, o que a presença do Espírito em Daniel realmente nos ensina sobre o caráter de Deus ao longo de toda a história? A grande verdade é que o Espírito Santo em Daniel funciona como elo de continuidade. Ele é a prova viva de que Deus nunca abandonou seu povo. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas lá em Gênesis é o mesmo que sustentou os exilados na Babilônia. É ele quem garantiu que a identidade e a fé daquele povo não fossem completamente consumidas em terra estrangeira. E aqui chegamos ao ponto central. O Espírito deixa de ser o Deus esquecido no momento em que se reconhece que toda a clareza espiritual, toda a coragem para resistir, vem da mesma e única fonte que sustentou Daniel na Babilônia. Isso nos leva a uma reflexão final. Será que, assim como Daniel, tem se buscado essa fonte de poder silencioso nos dias de hoje? Para quem desejar se aprofundar, o tema tratado nesta análise está disponível na íntegra em formato de e-book. Maiores informações podem ser encontradas na descrição. Agradecemos a companhia nesta reflexão.